Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Kleber Paganelli, sou professor de Direito Constitucional aqui do Rico Domingues e vou trazer aqui para vocês uma pequena degustação, uma pequena demonstração do que será esse nosso curso avançado de questões aqui para CFO, Polícia Militar Santa Catarina. É importante que você já tenha alguma bagagem teórica para que você possa bater o olho na questão e já conseguir desenvolver o raciocínio em torno dela. Se você está começando a estudar a matéria agora, então você precisa dar um gás a mais aí, porque nós vamos trabalhar, como o curso sugere, um avançado de questões. Então é importante que você, sugestão, antes de vir para a sala de aula, você que não conhece a matéria, já dê uma lida no conteúdo daquela aula, para que você possa chegar em sala de aula e também dar conta do recado. Nós vamos concentrar aqui em questões da IOBV, que foi a banca que realizou o concurso anterior, e há uma grande probabilidade que também seja a banca que vai realizar a próxima prova também. Só que eu preciso fazer uma ressalva, isso pode acontecer com as outras disciplinas aqui também. Nós não temos muitas questões de direito constitucional dessa banca, IOBV, o que implica dizer que nós teremos de usar questões de outras bancas. Mas isso também não há nenhum problema quanto a essa questão, porque o que importa realmente é que você consiga desenvolver o seu raciocínio teórico em torno de questões. E aí, naturalmente, que a gente pega bancas que têm uma certa semelhança no seu estilo de cobrar com a IOBV. A IOBV ela já tem uma peculiaridade que ela só traz 4 alternativas como regra, né? A, B, C, D, quando normalmente as bancas trazem a alternativa E também. Mas, enfim, o que importa é que você consiga aplicar o seu conhecimento teórico nas questões, porque, afinal de contas, é isso que você vai enfrentar lá no tão esperado, né, tão aguardado concurso. Então, vamos começar aqui uma questão bem interessante da IOBV, naturalmente, que ela diz o seguinte: assinale a alternativa incorreta. E aí, muita atenção nisso, pessoal, porque muita gente esquece do enunciado, não se preocupa com o que está sendo dito. Vai geralmente na alternativa correta, e nem sempre é o caso. E geralmente, quando a banca cobra uma alternativa incorreta, que ela quer saber a incorreta, a letra A geralmente está certa. Por quê? Porque ela induz a erro. A gente está habituado a responder a alternativa certa, correta. Aí se ele pede a incorreta e a letra A já é uma alternativa correta e não deve ser marcada, e você marca, né, o examinador já atingiu o seu objetivo da maldade, né? Então vejam a letra A. A República Federativa do Brasil ela é formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Alguma dúvida quanto a isso? Não, muito tranquilo, né? Artigo 1º da Constituição está correto, a alternativa não vamos marcar. Letra B. São poderes da União, independentes e sucessivos entre si. O Legislativo, Executivo e o... Você já sabe, já vem automático, né? E o Judiciário. Então, há um erro flagrante quando ele coloca Conselho Nacional de Justiça. O CNJ, na verdade, ele é um órgão do Poder Judiciário, né? Mas não um dos 3 poderes. Então, essa realmente a alternativa está erradíssima. Só que eu não sei se vocês perceberam, há um outro erro, quando ele diz independentes e sucessivos. Não sucessivos, e sim harmônicos entre si. Então, a alternativa B realmente é a incorreta. Olha a letra C. A soberania e o pluralismo político são fundamentos da República. Soberania e pluralismo político são fundamentos? São. Artigo 1º também. O artigo 1º, ele traz 5 fundamentos da República Federativa do Brasil. Dentre eles está a soberania e o pluralismo político. São 5. Aqui nas nossas aulas, a gente vai focar e eu vou trazer um mnemônico bem interessante para a gente fixar quais são os 5 fundamentos. Beleza? Realmente a alternativa C está correta. E a última, objetivo. Também, aliás, também não, artigo 3º da Constituição. É o objetivo fundamental da República garantir o desenvolvimento nacional. O examinador ele gosta de brincar com isso e no edital sempre aparece, por isso a gente tem que estudar, os fundamentos e os objetivos. Na verdade, é o título 1º da Constituição, princípios fundamentais. Dentro dos princípios fundamentais nós temos 4 artigos. Artigo 1º, fundamentos, que está aqui na letra C. São 5. Artigo 2º, princípio da separação de poderes. Vimos na alternativa B. Artigo 3º, objetivos da República Federativa do Brasil. Artigo 3º, vimos aqui uma questão, a letra D de dado, são 4 objetivos. E o artigo 4º da Constituição
ele traz os princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Então, dos princípios fundamentais, leitura obrigatória, são 4 artigos, e essa questão, ela envolveu justamente esses primeiros 4 artigos. Bem tranquila essa questão, passamos a incorreta, portanto, vamos para outra questão. Essa questão, ela trata dos direitos fundamentais, agora vamos para o artigo 5º. O artigo 5º é aquele artigo bem extenso, que toda a prova aparece alguma questão, 78 incisos, 4 parágrafos e, naturalmente, o caput. Leitura obrigatória, pelo menos 3 boas lidas nesse artigo na véspera da prova. Cuidado com o caput, que às vezes a gente esquece, e com os parágrafos, que são 4. É importante lembrar dos 78 incisos? Claro que é, mas a gente tem que compreender a matéria como um todo, né? Então ele vem e diz, de acordo com o texto constitucional, é um direito fundamental do cidadão. Alternativa A, a manifestação do pensamento ainda que na forma através do anonimato. Não, né? O artigo 5º, para inciso 4, ele diz que é assegurada a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, proibido o anonimato. Alternativa B de bola. É um direito do cidadão a liberdade de associação para fins lícitos? Claro. Inclusive as de caráter paramilitar. Aí não, né? Sendo vedada a de caráter paramilitar. A Constituição proíbe. Alternativa C. É um direito do cidadão ser compelido, ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa somente em virtude de lei? Claro que sim. Obviamente que a construção lá do texto constitucional, que é o inciso 2, está de outra forma. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Estamos falando aqui do princípio da legalidade, que não é o inciso 2, não, esquece. Mas realmente a alternativa C aqui é a correta. Só escreveu de outra forma, mas é a alternativa a ser marcada. Que é um direito ser compelido, ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo só em virtude de lei. É o clássico princípio da legalidade e é a que deveria ser marcada. E a letra D de dado está errada porque ele diz, é livre, direito, né, do cidadão, ser livre para expressar a sua atividade intelectual artística mediante licença do Ministério da Educação e da Cultura. Sempre vem a pegadinha aqui, o erro clássico. O que diz a Constituição? Que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Então são 4, aqui ele mencionou só 2, mas não é esse o erro, poderia ter mencionado só um, livre expressão da atividade intelectual. Aí você tem que saber que, bom, está faltando alguma coisa. O que está faltando torna a questão errada? Depende, nem sempre. E aí você tem que, primeiro, conhecer bem a matéria e, segundo, ter esse feeling, né, para saber se o que está faltando torna a questão errada ou não. E como é que você vai ter esse feeling? Treinando, resolvendo muitas questões. Então, nesse caso, o erro não é porque ele não trouxe as 4, intelectual, artística, científica e de comunicação. O fato de ele ter colocado só intelectual e artística está perfeito. O detalhe é que ele diz, mediante licença do Ministério da Educação e da Cultura. O que diz o texto constitucional? Independentemente de censura ou licença. Independente de censura ou licença. Esse é o erro e é o que as bancas sempre fazem quando cobram esse dispositivo aqui do artigo 5º. Beleza, a letra C realmente era a alternativa a ser marcada, princípio da legalidade. Beleza? Vamos para mais uma questão, ainda no artigo 5º. Vejam só essa aqui, também bem interessante. São penas, e essa, aliás, é uma questão que toca bastante para vocês, são penas previstas na Constituição vigente, exceto. A Constituição, ela tem ali no artigo 5º 2 incisos, um deles que elenca 5 penas, punições que o ordenamento jurídico admite, permite, e 5 penas que o ordenamento jurídico proíbe. E aqui ele está querendo saber, no fim das contas, justamente qual pena está proibida. Quando ele diz exceto, letra A, privação ou restrição da liberdade, é admitido ou não é? Claro que sim, pena de prisão, clássica. Letra B, perda de bens, é uma pena permitida? Experimenta não pagar o financiamento do seu veículo para ver o que acontece, né? Então, a perda de bens também é uma pena permitida no ordenamento jurídico. Letra C, banimento. Banimento é admitido? Não. Ela está elencada dentre as 5 que não é permitida. Seria a expulsão de um nacional, por exemplo. Então, a alternativa a ser marcada realmente é a letra B, que não é permitida a pena de banimento. E a pena de multa é permitida? É permitida.
admitida a pena de multa, claro. É só você lembrar, inclusive, talvez você já tenha sido punido, né, numa infração de trânsito, por exemplo. Então, vejam, das 4 aqui elencadas, banimento. Bem tranquila essa questão, né? Eu chamo atenção para a pena de morte. Bastante cuidado. Vamos imaginar, vamos acrescentar uma letra E aqui. Se o examinador tivesse colocado aqui morte, ponto. Você marcaria essa alternativa? Veja que ele disse no enunciado, são penas previstas na Constituição vigente, exceto, aparece aqui a letra E, banimento. Desculpa, morte. E aí? Mesmo que aparecesse a letra E, morte, você teria que continuar marcando a letra C, que é banimento. Ué, mas vem cá, então quer dizer que a pena de morte ela é admitida? Eu não deveria marcar? Sim, ela é admitida, em um único caso, mas é admitida. Então toma bastante cuidado com isso. E as bancas têm insistido nesse aspecto, porque é comum nós trabalharmos a ideia de que, olha, no Brasil não há pena de morte. Mas tem uma exceção. Se tem uma exceção, então é porque é permitido. Que é qual caso? Em caso de guerra declarada. Então, em caso de guerra declarada, e vocês naturalmente também devem conhecer a questão, a legislação penal militar é que prevê a execução, inclusive, através de fuzilamento, tem todo lá aquele procedimento, não é? Então, tomem cuidado. Aí aparece aqui pena de morte. É admitido? É. Cuidado, se o enunciado tivesse dito algo do tipo, em regra, não se admite. Aí, se aparecesse só morte, aí você poderia marcar. Mas, geralmente, as bancas não têm feito isso. Elas têm dito, olha, não se aplica, não se admite, exceto morte. Você não deveria marcar, porque a pena de morte ela é admitida. É o único caso, mas se admite. Então, aqui, realmente, é a letra C que nós deveríamos marcar como a exceção. Mais uma questão, ainda do artigo 5º. Eu trouxe essa aqui justamente para chamar a atenção de vocês para um aspecto importante. Dos vários incisos, que são 78 do artigo 5º, me ocorre aqui rapidamente 4 deles que remetem à ideia de gratuidade. Alguns direitos que serão exercidos pela pessoa de forma gratuita. Só que aí a gente tem que tomar cuidado e pontuar muito bem os detalhes desses 4 incisos. E essa questão ela versa sobre essa matéria. Vejam só. A Constituição Federal ela estabelece expressamente, e aí vejam, literalidade, está escrito lá no texto constitucional, a gratuidade apenas aos reconhecidamente pobres, na forma da lei. Para quê? Repito, 4 incisos que remetem à ideia de gratuidade. Mas aqui ele foi expresso. Para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, a Constituição tem um dispositivo bem específico lá do artigo 5º. Letra A. Será que é o registro civil de nascimento? Será que é a ação de habeas corpus, a ação de habeas data ou mandado de segurança? Vamos lá. Temos aqui um documento, que é o registro civil de nascimento, e temos 3 ações constitucionais aqui mencionadas. O mandado de segurança, pessoal, você já descarta. Tem custas no mandado de segurança, não é gratuito, está equivocada o mandado de segurança. Agora, quanto à letra B e C, que são as outras 2 ações constitucionais, é um daqueles 4 que eu me referi que remete à ideia de gratuidade. O que diz a Constituição? Salvo engano, inciso 77, penúltimo ali. São gratuitas, é isso que ela diz, ó, expressamente, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, ponto. Então, das 5 ações constitucionais, quais são as gratuitas? Habeas corpus e habeas data. É alguma dessas que eu devo marcar? Não, porque tem 2, né? Então já teria um problema aqui. Volta para o enunciado. Ele disse expressamente aos reconhecidamente pobres. É outro inciso dos 4 que eu me referia. Quais são os documentos? O registro civil de nascimento e de óbito. Quer ver como você não vai esquecer? Para os reconhecidamente pobres, no texto expresso da Constituição, lembra o seguinte, pelo menos para nascer e para morrer, você tem assegurado ali esses 2 documentos. Pelo menos para nascer e para morrer. Certidão de nascimento e certidão de óbito. Mas cuidado, segundo a literalidade, como diz aqui o enunciado da questão, expressamente na Constituição, aos reconhecidamente pobres. Por que estou fazendo essa ressalva? Porque o STF, o nosso Supremo Tribunal Federal, entende que esses 2 documentos, pelo menos a primeira via, a todos é assegurada a gratuidade.
Mas a questão ela foi bem específica, literalidade, texto expresso da Constituição, registro civil de nascimento. Cuidado que é comum eles colocarem em prova, geralmente 2, certidão de nascimento, e o outro seria de óbito, mas é comum o examinador colocar certidão de nascimento e de casamento. Então é só você lembrar, pelo menos para nascer e para morrer, esses 2. Gratuito aos reconhecidamente pobres. Beleza? Mais uma questãozinha aqui. Essa questão, ela versa sobre o assunto organização do Estado, que começa no artigo 18 da Constituição em diante. Dê uma olhadinha no enunciado. Assinale a alternativa correta. Tranquilo. Letra A. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados e os municípios. E aí? Essa é a composição, é a estrutura política administrativa da República Federativa do Brasil? É o artigo 18. Não está faltando alguma coisa aqui? Vejam, a União, os Estados e os municípios. E cadê o Distrito Federal e o DF? São 4 os entes federativos, tão somente 4. Aqui está faltando um, está errada a alternativa A. Letra B. A criação ou a transformação de um território federal em um Estado. Então vejam, transformar um território federal em um Estado. Bom, aí você poderia perguntar, nós temos território no Brasil? Não, não temos. Mas é possível que venha a ser criado? É possível. Artigo 18, parágrafo 2º. Se esse Estado, se esse território vier a ser criado, ele pode ser transformado em Estado depois? Pode. Tudo isso depende de regulamentação em lei ordinária. Aqui vem uma boa maldade do examinador. Isso aqui é possível acontecer, mas desde que seja feito por lei complementar. Olha a maldade do examinador, por isso você tem que conhecer a Constituição. Errado. Lei complementar e não lei ordinária. A diferença, 2 basicamente, né? Quórum para aprovação e matéria a ser regulada. Toda vez que a Constituição quer que algo seja regulado por lei complementar, ela vai dizer isso expressamente. E é o que acontece aqui, ó, artigo 18, parágrafo 2º, a criação de territórios, transformação em estados e etc., precisa de lei complementar. Primeira distinção. Se não estiver dito lá lei complementar, lei ordinária pode regular a matéria. E o outro aspecto, o aspecto formal, diz respeito ao quórum. Lei ordinária, o quórum é mais simplificado, maioria simples ou relativa. A lei complementar exige o quórum de maioria absoluta. É um quórum um pouco mais elevado. Então, uma lei ordinária, maioria simples, lei complementar, maioria absoluta. As 2 grandes distinções. Errada a letra B, né? Letra C. Somente a União pode criar distinções entre brasileiros. Artigo 19 traz 3 proibições. E essas 3 proibições se aplicam à União, aos Estados, ao DF e aos municípios. Artigo 19, inciso 3, vai dizer que é proibido aos 4 entes da federação, incluído daí a União, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Na verdade, nem a União pode criar preferência entre brasileiros ou distinções. Nenhum deles pode, pelo princípio da isonomia federativa. Estava errada também a letra C, deve ser a letra D, né? É vedado aos entes da federação recusar fé aos documentos públicos. Ainda no artigo 19, só que agora é o inciso 2. É vedado aos 4 entes da federação também recusar fé aos documentos públicos. Então, você está numa viagem no estado de São Paulo, você é de Santa Catarina, você é parado numa blitz policial, por exemplo, e aí você apresenta seus documentos, emitidos em Santa Catarina. E aí, o oficial lá, o agente da polícia, em São Paulo, vai dizer, olha, esse documento não é aceito aqui porque não foi emitido no estado de São Paulo. Isso é vedado em relação a documentos públicos por parte de todos os entes da federação. Beleza? Então aqui realmente era a letra D de dado a ser marcada. E para a gente finalizar esse aperitivo, estão percebendo como será a dinâmica das nossas aulas? Dessa forma aqui. Trazemos a questão, desenvolvemos o conteúdo teórico em torno delas. Vamos aqui para a questão... Opa, você já viu a resposta aqui, foi sem querer, né? Em relação à organização dos poderes da União. Mais precisamente quanto ao legislativo. Assinale o que está incorreto. Então aqui o foco é o quê? Poder legislativo. Em sala de aula eu vou trazer para vocês, a gente vai ver as distinções entre... as características do nosso poder legislativo no âmbito federal.
E aí nós temos, no âmbito federal, o Poder Legislativo ele é formado por quem? Pelo Congresso Nacional. E o Congresso, ele congrega duas casas legislativas. A Câmara dos Deputados, em que nós temos deputados federais, e o Senado Federal, em que nós temos senadores. Cada qual tem características próprias e cada qual tem competências próprias na Constituição. Vejamos a alternativa A, certo ou errado? O Congresso Nacional, respondi sem querer, né? Ele é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Sim, por isso que a gente fala que o nosso Poder Legislativo em âmbito federal ele é bicameral. Bicameral, porque são duas câmaras, duas casas legislativas. Não marca a letra A, porque está correta e ele quer incorreta. Letra B. Cada senador será eleito com 3 suplentes. Não, não são 3, são 2 suplentes. Alternativa errada, letra B de bola. Bem tranquila essa, tá, pessoal? Cada senador será eleito com 2 suplentes. A letra C. Cada estado e o DF elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. Perfeito. O senador representa os estados membros e o DF. É o mesmo número de senadores por estado e no DF, 3. E o mandato será de 8 anos. Ou seja, 2 legislaturas. Cada legislatura, 4 anos. 2 legislaturas. E a letra D diz que autorizar referendo e convocar plebiscito é competência exclusiva do Congresso Nacional. Sim, isso está lá no artigo 49, melhor dizendo, da Constituição. 48, competência exclusiva do Congresso, mas que exige sanção presidencial. E no 49, competências exclusivas do Congresso e que daí não exige sanção presidencial. Realmente é a letra a ser marcada. A letra C está errada. Me parece que essa também estaria bem tranquila se aparecesse aí para vocês, né? Muito bem, com isso fechamos essa breve demonstração, degustação de como serão as nossas aulas. Espero que vocês venham aí com todo afinco, com toda empolgação, com disposição, para a gente fazer um bom trabalho aqui, prévio, para que quando chegar a sua prova aí você esteja muito preparado e seja aprovado, como tem acontecido em turmas anteriores aqui no nosso curso Rico Domingues. Ok? Abraço a todos vocês, sejam bem-vindos e aguardo vocês na nossa primeira aula, que será comigo no nosso curso aqui, desse avançado de questões, será de Direito Constitucional. Beleza? Até mais!